E o tema dessa noite, a palavra que eu quero compartilhar com você é: sim, Jesus muda histórias. Sim, Jesus muda histórias. Amém? Se você crê nisso, você pode dizer: sim, Jesus muda histórias. Ei, você está aqui porque Jesus transforma a sua história. Amém? A sua história não é definida por um momento. A sua história não é definida por um tropeço. A sua história não é definida por um pecado. A sua história foi definida na cruz do Calvário. Antes de Cristo, depois dele nós temos redenção, salvação, filiação, adoção. E podemos chamar Abba Pai, podemos entrar com confiança, podemos ter um Pai que cuida de nós, amém? Sim, Deus muda histórias, porque momentos passam, crises passam, o dia difícil passa, o dia bom também passa. Mas sabe o que permanece? A palavra de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus sobre você é o que permanece no dia bom ou no dia mau. Jesus, ele realizou inúmeros milagres. Por onde ele passava, ele era a própria cura. Ele manifestava a cura. Pessoas vinham correndo para estar perto de Jesus, porque dele fluía. Sabe, quando a pessoa vinha com algo tão pequeno, ele conseguia multiplicar e alimentar uma multidão. Porque não importa o que você tem em mãos, importa nas mãos de quem você vai colocar. Amém? Você pode celebrar Jesus nessa noite pelo que Ele está fazendo no nosso meio. Sabe? E hoje eu quero falar com você, quando Jesus ele fez um convite. Sabe, não despreze os pequenos convites que você pode fazer. Talvez hoje você convidou alguém para estar aqui. Talvez você compartilhou essa mensagem online. E Deus vai mudar a história dessas pessoas, sabe por quê? A minha história é mudada por causa de um convite. Jesus uma vez fez um convite para Pedro. Ele disse: Pedro, eu vou tornar você pescador. Mas agora não mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Jesus transformou um pescador de peixe em pescador de homens. Sabe, o que você tem nas suas mãos como dom, como talento, nas mãos de Deus, Ele transforma e multiplica. Não despreze o que Deus colocou em você. Mas sabe o que você precisa para viver milagres? Você precisa acreditar. Diz para a pessoa que está do seu lado aqui hoje: você precisa acreditar. A palavra de Deus diz: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se você não acreditar, o milagre não acontece. Se você não acreditar, a sua família não é restaurada. Se você não acreditar, o seu filho não sai das drogas. Mas sabe o que acontece quando você acredita? O seu filho volta e vem para os braços do Pai. A sua família é restaurada. E você tem a sua família servindo ao Senhor com alegria. Por quê? Porque você acreditou. Há um poder para quem acredita. Isso é a fé. A fé é ver e tratar as coisas que não são como se já fossem. Tem coisas no invisível se manifestando hoje, mas porque você não está vendo, às vezes você não está crendo. Ei, eu quero te convidar, creia, dê passos de fé, comece a acreditar naquilo que você quer ver. Marcos 9:23, Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Sabe, quando eu conheci o André ainda estava conhecendo Jesus. Ele não era um pastor, ele não era um pregador. Ele ainda estava sendo transformado. E eu acreditei naquilo que aos olhos naturais não fazia sentido. Eu nasci, fui criada na igreja, filha de pastor, neta de pastor. E quando eu comecei a namorar o André, eu ouvi muitas piadas, muitas coisas. Isso não vai dar certo. Vai acabar, esse casamento, esse menino vai acabar te levando para um lado ruim. Sabe de uma coisa? Eu acreditei naquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida. E hoje eu posso dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Hoje eu posso ter 2 filhos. Hoje eu posso ter um marido pastor. Porque um dia eu acreditei naquilo que Deus liberou sobre a minha vida.
Ele diz que transforma maldição em bênção. Se Ele transformou a vida do André, Ele transforma a sua também. Ele transforma a do seu marido também. Sabe o que você precisa? Acreditar. Não desista, porque o preço para quem acredita é o processo, mas a recompensa é a promessa. Diz isso para quem está do seu lado. O preço para quem acredita é o processo, mas a recompensa é ver a promessa. Mas e se Pedro não tivesse aceitado aquele convite? O que aconteceria na vida de Pedro? Ele continuaria um pescador de peixes? Ele continuaria vivendo uma vida medíocre? Ei, Deus não te chamou para viver uma vida medíocre. Ele tem planos extraordinários sobre a sua vida. É por isso que Ele chama você. Vem, da forma que você está. Ei, mas eu não vou deixar você ir embora da forma que você está. A sua vida vai ser transformada. Amém? Jesus muda histórias. Quantos convites Jesus já te fez e você não aceitou? Ei, eu quero te dizer, essa é a noite de você aceitar o convite de Jesus. Porque dependência, ela gera milagres. Não tenha medo de depender daquilo que Deus está revelando para você hoje. Porque você pode ter se frustrado com o homem, mas Deus não é homem. Eu quero te lembrar isso. Deus, Ele não muda. Deus, Ele não falha. Se você acreditar e depositar a sua esperança nele, creia que milagres vão acontecer a partir da sua atitude. Você precisa gerar milagres, mas primeiro você precisa acreditar antes deles acontecerem. Noé nunca tinha visto chuva. Deus falou para ele: constrói uma arca. Ele acreditou naquela palavra. Porque às vezes a gente fica pedindo: Deus, me dá um sinal. Se o Senhor falar comigo de novo, e de novo, e de novo. Só que Deus já te deu uma palavra. Você só precisa de uma palavra para ver o seu milagre se tornando real. Amém? Os milagres que você ainda não viveu têm a ver com o nível de dependência que você ainda não experimentou. Se você quer viver milagres, você precisa depender. Diz comigo: eu preciso depender. Se a sua história hoje ainda não se parece com aquilo que Deus prometeu, é porque ainda não acabou. Ainda não acabou. Eu quero te encorajar a você crer contra a esperança. Essa foi a palavra de Romanos. Ele disse: eu vou crer. Abraão, ele creu contra a esperança. Eu acho que está em Romanos 4. Ele creu contra a esperança. E ele foi simplesmente o pai da fé. Ele teve muitos filhos, porque ele creu contra a esperança. Nessa noite você precisa acreditar, depender e se posicionar. Eu estava grávida há 9 anos atrás, a minha primeira gestação de Cecília, e eu posso ficar um pouco emocionada agora. Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. E eu nem gostava muito de falar. Eu sempre ouvia André falando do meu testemunho, e às vezes no início eu ficava com vergonha, porque só quem passou por uma doença emocional sabe o que é você se sentir vergonha, sabe o que é você se sentir diminuída. E naquele período a gente estava enfrentando crise financeira, a gente estava enfrentando fechar uma de nossas empresas, a gente estava precisando de ajuda para fazer compras dentro de casa, a gente não estava em Miami. E naquele momento tudo que a gente precisava era de alguém que acreditasse na gente. Deus, Ele não desistiu de nós. Se eu estou aqui de pé hoje pregando para você, eu fui curada de uma bipolaridade gestacional, onde os psiquiatras falaram para o André: ela pode não ter cura. Ela pode não ter cura, e deram diagnósticos pesados. E quando eu soube de tudo, que eu
quando eu tive a Cecília e tudo, eu fiquei bem. E aí logo depois a André começou a me contar o que era, e os médicos, o que eu tive. E gente, eu me senti tão para baixo. Ao invés de eu celebrar o meu milagre, eu quis me esconder. Eu senti vergonha. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? No momento de festa, eu tinha 22 anos, casada há 5 anos. E a gente estava liderando jovens, estava tudo bem. Por que eu tinha que ter passado por aquela situação? E eu estou compartilhando isso porque eu sei que você pode estar enfrentando uma situação difícil, onde você pensa, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Às vezes um luto, um divórcio, uma perda. E tem momentos que você não vai entender, mas quando você não entender e quando você não vê o milagre é você. O milagre está sendo gerado dentro de você. Enquanto eu gerava Cecília com o milagre, eu era o próprio milagre vivo. Porque Deus, Ele tinha sonhos muito maiores para a minha vida. Então a minha história não teve um ponto final, onde os homens achavam, mas Deus continuou escrevendo a minha história. E deixa eu te contar, Ele fez infinitamente mais. Esse é o nosso Deus, Ele muda histórias. E sabe, eu lembro de um dia que o André foi pregar em São Paulo. E eu ainda não valorizava muito esse milagre, agradecia a Deus, mas por dentro, sabe quando por dentro você fica ainda com aquela questão? E aí André foi pregar, e quando ele voltou, ele falou assim, amor, preciso te contar um testemunho. Eu estava sentada com um casal, e aí eles eram os líderes de jovem, e aí eu contei o seu testemunho, que você foi curada. E a moça começou a chorar na mesma hora, a líder começou a chorar. E ela falou, a minha mãe também teve bipolaridade gestacional. Só que ela ainda não foi curada. Ela continua com as mesmas coisas, com as mesmas questões. E quando André contou isso para mim, foi como uma explosão dentro de mim. E eu comecei a agradecer. Deus, eu te agradeço. Não importa por que eu passei por aquilo, não importa o tanto de vergonha que eu tive, o importante é que o Senhor me cobre de dupla honra. E o Senhor me dá vida plena para poder liberar milagres sobre pessoas que estão em cativeiros. Porque a sua dor se torna o seu maior testemunho. Ano passado, aqui em Miami, uma moça grávida, não, ela já tinha tido bebê. E aí ela chegou pra gente no final do culto. O marido dela pediu pra gente orar. Ela estava enfrentando a mesma coisa que eu enfrentei há 9 anos atrás. E Jesus me curou. E adivinha o que Jesus fez com ela? Jesus curou ela também. Jesus muda histórias. Jesus muda histórias. Não importa o cenário que você está enfrentando, não importa o tamanho do seu problema, Deus é poderoso. Se não se parece com o que Deus te prometeu, é porque ainda não acabou. Segunda gestação, 2020, Benício no meu ventre, uma outra promessa. Assim como eu tive a promessa da Ceci, em Israel, André recebeu uma promessa que a gente teria mais filhos. E eu confesso que mesmo curada, eu fugia muito de ter um segundo bebê. Só que Deus me curou. Eu passei a segunda gestação, pandemia, lockdown, igreja fechada, finanças, não sei. Deus sustentou, nada faltou. Deixa eu te falar, eu longe da minha família, em outro país, moramos em um mês em uma casa emprestada, porque fomos despejados do nosso apartamento, pagando aluguel. Deus mudou minha história, eu não tive nada. Eu não tive nada, porque Deus é fiel para cumprir as promessas. Eu passei toda a gestação em paz. Eu tive muito enjoo, muito cansaço, muito sono, mas eu não tive nada emocional no meio da maior crise. Deus, Ele me mostrando mais uma vez que aquele que fez no passado é fiel para completar a obra dele hoje. Isso é milagre, isso é só para quem acredita. E sabe de uma coisa?
O meu milagre, aquele que eu acreditei há 15 anos atrás, me sustentou quando eu tive a primeira gestação e nem eu mesmo podia acreditar em mim. Ele lutou por mim. Eu comecei lutando por ele e frutificou porque ele começou a lutar por mim. Porque ele não desistiu de mim, a gente está de pé. Amém? Os milagres de ontem sustentando os milagres de hoje. Existe um milagre todos os dias debaixo dos nossos olhos. E tem momentos na vida que você vai acreditar por outra pessoa, sabe? Existem pessoas desacreditadas, desencorajadas, pessoas desanimadas e pessoas perdendo a sua vida. E todos os dias eu recebo mensagens, todos os dias André recebe mensagem de pessoas querendo desistir. E sabe o que você tem que fazer? Você tem que ser um agente de esperança. Se Deus já depositou essa esperança em nós, a palavra diz: Cristo em nós é a esperança. Cristo em você é a esperança para Miami. Amém? Cristo em você é a esperança para as nações. E eu quero te dizer uma coisa, uma frase que meu pai sempre diz: quanto pior, melhor para Deus agir. Quanto pior, melhor para Deus agir. A banda já pode ir subindo. A última passagem que eu queria deixar para você, meditar no seu coração, aquecer o seu coração para acreditar, está em João 11, se puder colocar na tela, João 11, 39. Tudo é possível ao que crê. Essa é a nossa base de fé. Não existe impossibilidades para o nosso Deus. Não existe impossibilidades. Alguém recebeu um diagnóstico? Você tem uma palavra que libera cura. Alguém falou: meu marido saiu de casa. Você é a voz de esperança que pode profetizar. Da mesma porta que ele saiu, ele vai entrar. Amém? Porque você precisa liberar. A nossa fé tem que vir junto com as nossas liberações. Não adianta você acreditar de braço cruzado dentro da sua casa, embaixo do travesseiro lá do edredom, quentinho. Você pode até chorar, orar lá, mas da mesma forma que você chorar lá, você vai levantar daquela cama e você vai dizer: eu vou viver a vida que Deus já conquistou para mim na cruz. Sabe, foi alto demais o preço que Jesus conquistou na cruz, para você viver a vida pela metade. Deus tem vida abundante para você. Amém? Se Ele te curou, é porque Ele quer que você libere isso sobre outras pessoas. Não esconda a sua história, mostre a sua história, porque quando você mostra a sua história, Deus é revelado. A palavra diz que nós somos a luz do mundo, e se o mundo está escuro, é porque nós não estamos brilhando. Nós somos o sal, e se o mundo perdeu o sabor, perdeu a noção, é porque a gente precisa salgar, a gente precisa temperar, a gente precisa entrar nesses lugares e mostrar o que Jesus fez comigo. Olha o que Jesus fez na minha história, Ele pode fazer na sua. O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas, e cartas não falam, cartas são lidas. Toda vez que você passa, você está sendo lido. Toda vez que você passa, você está manifestando a glória de Deus. Fica de pé no seu lugar. Jesus muda histórias. João 11:39 diz: tirem a pedra. Foi quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. E eu quero dizer essa palavra para você hoje. Hoje Deus está tirando pedras hoje do seu coração, do seu interior, para você fluir, para você florescer, para você avançar. Tirem a pedra, disse ele. Senhor, ele já cheira mal. Já faz 4 dias. Disse Jesus: não lhe falei
que se você crer, você verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sabia que me ouves, mas disse isso por causa de todos que estão vendo, para que creiam que o Senhor me enviou. Depois disso, disse Jesus em alta voz: Lázaro, vem para fora! Vem para fora! Hoje é o convite de Jesus